Pessoal, professor Renato Silva na área e vamos fazer a revisão para avaliação do terceiro período, avaliação SME do município de Calcaia para a turma do 7º ano, resumão, depois da vinheta. É isso aí, galera. Se você ainda não é inscrito no canal do professor Renato Silva, tá aparecendo aqui embaixo em algum lugar esse botãozinho, se inscreve, ativa todas as notificações para não perder nenhuma novidade. Sem mais delongas, bora para a revisão. Olha só, a prova do 7º ano ela veio recheada com várias questões falando sobre múltiplos e divisores, tá bom? Então a primeira questão, a idade de Lucas é um múltiplo de 9, maior do que 50 e menor do que 60. Qual é a idade de Lucas? Então veja, já liberando aqui a solução, então o que é múltiplo de 9? É você contar de 9 em 9, né? Aí você contando de 9 em 9, vai aparecer um número ali que vai ser múltiplo de 9, que está entre 50 e 60, que no caso não deixa de ser a tabuada do 9. Se você pegar a tabuada do 9 e você multiplicar por 6, vai dar 50 por 7 dá 63. Então, usando a tabuada do 9, ó, o múltiplo que fica entre 50 e 60 é o 54. Então, a idade do Lucas aqui vai ser 54 anos. Tranquilaço, né? Show de bola. Bora pra frente. Deixa eu só tirar aqui a notificação. Já foi? Bora lá. Questão 2. O professor de Júlia escreveu um número no quadro e apagou o último algarismo. Sabendo que o número escrito é múltiplo de 126, o algarismo apagado foi. Então veja, esse número aqui, ó, que ele foi escrito, o professor apagou o último número, só que esse número em questão, ele é múltiplo de 126. Ou seja, esse número aqui, ele tem que ser divisível, né? Porque dizer que um número é múltiplo de outro é porque você consegue fazer uma divisão exata. Então, esse número, ou ele vai ser 660, ou vai ser 662, ou 630, perdão, 632, 636 e 638. Tem várias maneiras de você fazer isso aqui, tá bom? Então, veja. Olha aqui a solução. Os múltiplos de 126 são 126, 252, 378, 504, 630. Então, verificando aqui, ó, verifique os últimos algarismos. Então, ó, terminado em 6, terminado em 2, terminado em 8, 4 e em 0, certo? Então, o que que acontece? O algarismo aqui que foi apagado, que é múltiplo de 126, foi o 0, tá bom? Então, aqui a nossa resposta, liberando aqui a resposta, no caso, é o 0. Porque se a gente fizer a contagem do 126, de 126 em 126, a gente consegue chegar no 130, ou no 630. A língua não está ajudando hoje, né, pessoal? Mas bora para frente. Mais uma questão. Maria cursa o ensino fundamental e estuda em uma escola localizada no município de Itapipoca. O número da rua da escola em que Maria estuda é um múltiplo de... Então aqui tem o nome da rua, a placa indicando Maísa Cordeiro. Lembrando que isso aqui é uma placa fictícia, tá? A questão é fictícia, tá? Eu não sei se existe essa rua realmente lá em Itapipoca. E aí o número é o 456. Aí, novamente, ele quer saber o seguinte. Se eu pegar o 456, eu consigo dividir por qual desses números aqui? Porque a questão quer saber, ó, é um múltiplo de, ou seja, esse número aqui, ele é divisível por qual desses números? Então, vamos para a solução, ó. Verifique se 456 é múltiplo de 8. O número é. Então, se eu pegar o 456 e dividir por 8, vai dar exatamente 57. Deu certo. Então, quer dizer que o resultado é 456 é múltiplo do 8. Se você tentar fazer a divisão desse número por qualquer um desses outros números aqui, não vai dar certo, tá bom? Então, o nosso gabarito é C de coração. Se eu estiver muito rápido, tu dá pausa no vídeo, lê a questão,
Analisa o que eu falei e tu anota aí as informações, você faz da forma que você achar melhor, tá bom? Ainda continuando múltiplos e divisores. Assinale a alternativa que tem todos os divisores, em que todos os números são divisores de 60. No caso da questão 4, a gente vai falar sobre divisores de um número. Então, aqui seria o seguinte, né? Seria eu pegar o número 60 e pensar quais números eu consigo dividir o número 60. No caso aqui, ó, a alternativa A, ela tem números que todos eles são divisíveis por 60. Ó. Se eu pegar o 60, eu consigo dividir por 2, eu consigo dividir o 60 por 3, por 4, por 5 e pelo próprio 60. No item B, ó, já tem o 7 aqui. Ó. O 7 não é divisor do 60. O item C, ó, o item C aqui, ele está duplicado também, né? Ó. O item C, ele tem, aqui a questão está dúbia, né? O item C também, todos os valores. O item D é que o 11 aqui e o 8 não são divisores de 60. Essa questão aqui, ela tem duas respostas, né? Ela caberia uma anulação, porque o item C também, todos os valores aqui são divisíveis por 60. Tranquilo? Bora lá. 5. Escrevendo todos os divisores dos números de 24, 36 e 60, Ana chegou à conclusão que o maior divisor desses números é... Opa, palavrinha mágica. Quando a gente pega uma questão que vai envolver mais de 2 números, né, no caso que nós temos 3, e diz que você achou o maior divisor desses números, a gente está falando de MDC. Lembra daquela fatoração de números primos, né? O que é fatorar um número? É você dividir esse número somente por fatores primos. Quem são os fatores primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e por aí vai. Então, para quem não lembra como é a fatoração, ela funciona assim, tá? Só que eu, professor Renato, costumo ensinar MDC da seguinte maneira. Eu só uso os números que eu consigo dividir todos os números ao mesmo tempo. Ó. Então, o 24, o 36 e o 60 é divisível por 2. Fica 12, a resposta, né? 18 e 30. Todos esses termos também podem ser ainda divididos por 2. A resposta fica 9, ou 6, 9 e 15. Agora, se você perceber, o 6, o 9 e o 15, o 6 pode ser dividido por 2. Eu poderia colocar um 2 aqui, mas aí a questão ia ficar mais longa. Então, como eu estou fazendo uma divisão de MDC, eu só pego fatores que dividem o grupo ao mesmo tempo. Então, esse grupo aqui, todos eles é divisível por 3. Ó. 6 vai ficar 2, vai ficar 3 e vai ficar 5. Observe que aqui eu não consigo mais ter um divisor comum. Então, o que eu faço? Eu pego todos os fatores que apareceram e eu multiplico. E a minha resposta foi 12. Ou seja, se você pegar o número 24, 36 e 60 e você quiser dividir esses números por um único número e sendo o maior deles, esse número é o 12, tá bom? Então, o nosso gabarito. Aí você me pergunta, professor, e o que seria isso aqui? Isso aqui seria a resposta. Ó. Se eu pegar 24 e dividir para 12, a resposta é 2. Se eu pegar 36 e dividir para 12, a resposta é 3. E se eu pegar 60 e dividir para 12, a resposta é 5. Se ligou nas ideias? Bora para frente. Qual dos números abaixo é divisor do número 180? Bom, aqui tem várias formas de fazer. Você poderia pegar o 180 e sair tentando dividir aqui por qual número você conseguiria. Aí você iria fazer por tentativa e erro, mas você ia demorar muito tempo, né? E aqui, ou então você poderia sair fazendo os múltiplos, né? Como aqui é uma videoaula de revisão, a minha ideia é ter o mínimo tempo possível aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, ó, o único número aqui que se eu contar, fazer a contagem dos múltiplos que eu chego a 180 é o 15, ó. Então, ó, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180. Perfeito, ó. Então, ó, qual dos números abaixo é divisor do número 180?
Deixa eu só tentar aqui tirar a minha notificação, para não ficar atrapalhando aqui. Tá, segue. Bora para frente. Questão 7, ainda falando de múltiplos e divisores. Durante a organização de uma gincana no bairro de Santos, há um total de 36 mulheres e 48 homens para disputarem. As equipes dessa competição devem ser compostas de forma mista, com a mesma quantidade de homens em cada equipe e a mesma quantidade de mulheres em cada equipe. Dessa forma, o número de competidores em cada equipe deve ser igual a, novamente, isso é uma questão de MDC. Então a gente vai pegar... e aí eu coloquei aqui a questão errada, né? Aqui a resposta nós vamos fazer agora. Então eu vou desconsiderar isso aqui. Então a gente vai pegar aqui o 36. Então vamos pegar aqui, ó. Então a gente vai pegar aqui o 36 e o 48 e a gente vai dividir para encontrar o MDC. Deixa eu só trocar aqui a cor. Então, ó, vamos começar por 2. Aqui vai dar 18 e aqui vai dar 24. Ainda continuar por 2, aqui vai dar 9 e aqui vai dar 12. Agora observe que aqui eu tenho o 9 e o 12. Aí você fala assim, professor, mas o 12 dá para dividir por 2. Mas se eu colocar o 2 aqui, ele não vai dividir o 9, tá? Então, eu vou dividir aqui por 3, ó. Então, vai ficar 3 e vai ficar 4. Pronto. Acabou a questão. Aí, agora aqui, o 3 e o 4 já não tem mais divisor comum. Vou parar aqui. Aí, eu vou pegar o 2, vou multiplicar por 2 e vou multiplicar por 3. Ou seja, o maior divisor comum desses dois números é o 12 novamente. Professor, tudo é 12? Não, foi uma coincidência. Aí você me pergunta, e o que é a sobra? A sobra é a resposta. Se eu pegar 36 e dividir para 12, a resposta é 3. E se eu pegar 48 e dividir para 12, a resposta é 4. Então, ó, dessa forma, o número de competidores em cada equipe será. Então, a gente vai ter aqui, não vou nem soltar aqui porque saiu errado. Então, o número de competidores aqui na equipe vai ser 12. Tranquilo? Bora lá. Eu só errei os valores aqui. Me deu a mesma resposta, mas o valor estava errado. 8. Um decorador tem 60 flores amarelas e 84 flores roxas. Ele deseja fazer buquês com o mesmo número de flores de cada cor em cada buquê. Qual o maior número de flores? Ó, aqui tem a palavra-chave. Quando a gente está trabalhando sobre múltiplos e divisores, que eu pego uma questão, que eu fico na dúvida se a questão é sobre MMC ou MDC, o MDC ele tem essa característica, ele sempre fala que o personagem, a contextualização da questão, ele vai falar que ele vai pegar o que ele tem e vai dividir em quantidades e ter o maior número possível. Na questão não vem propriamente dito assim, ó, essa questão é de MDC, é de MMC. Às vezes a questão vem pedindo para você, encontre o MDC, encontre o MMC. De 100%, 10% vem assim, 90% vem assim, ó, contextualizada. Que você tem que interpretar a questão para identificar qual é a deixa. No caso aqui, MDC de 60 e 84. Aí agora tá certo. Aí vamos lá, já liberei aqui, ó, vamos liberar tudinho, ó. Então vamos lá. De novo, ó. Se eu pegar o 60 e dividir para 2, vai dar 30 e o 84 por 2 vai dar 42. Se eu pegar o 30, os dois aqui ainda dá para dividir por 2, ó. Vai ficar 15 e 21. Agora, o 15 e o 21 só podem ser divididos por 3. 15 dividido por 3 vai ficar 5 e 21 por 3 vai ficar 7. Agora eu vou pegar os meus termos lá. Deu 12 de novo? Tudo é 12? Não, foi coincidência, tá bom, galera? Então, o nosso gabarito é 12. Aí vamos para a interpretação. O que vai acontecer? Então, nesse bloco aqui de 60, ele vai conseguir fazer 5 buquês. E nesse bloco aqui de 84, ele vai conseguir fazer 7 buquês. Porque ele vai pegar 60 e dividir para 12, vai ficar aqui. E vai pegar 84 e dividir para 12, vai dar 7. Tá bom? Seguindo o fluxo. Os dados móveis. Pronto.
Bora lá. 9. Ana prometeu às suas filhas de 3, 4 e 5 anos um passeio na piscina com a quantidade reais para cada uma gastar nos brinquedos. Sabendo que o valor que ela deu a cada uma foi o menor múltiplo comum. Ó, aqui ele entregou o ouro bandido, ó, MMC. Entre as idades dela, o valor que cada uma recebeu foi de... Então, ó, a Ana aqui, ela tem 3 filhas, uma com 3 anos, outra com 4, outra com 5. E ela vai dar um valor que é múltiplo das idades dela para elas gastarem nesse passeio nos brinquedos da piscina. Então, aqui a gente vai calcular o MMC. Agora, o que acontece? Ó? No MMC, qual é a diferença? No MMC agora, eu não quero saber se o número vai conseguir dividir todo mundo ou não. Eu tenho que dividir todo mundo até as colunas chegarem a 1. Ó, MMC. Eu botei aqui MM. No caso aqui é MMC, tá, galera? Perdão aí pelo erro. Então, vamos lá. Ó. 3, 4 e 5. Ó. Então, o 4 ele pode ser dividido por 2. Por isso que eu joguei um 2 aqui. Ó. Aí o 3 você repete. 4 dividido para 2, 2. E o 5 repete. Ainda tem o 2 aqui. Ó. Vou jogar outro 2. Ó. Repetiu o 3, 2 dividido por 2 fica 1, repetiu 5. Agora esse 3 só pode ser dividido por ele mesmo. Chegou a 1, aqui já chegou a 1 e eu vou repetir o 5. E agora o 5 só pode ser dividido por ele mesmo. E observe que as 3 colunas aqui, ó, chegaram a 1. Agora eu pego os meus termos que apareceram aqui, ó, os fatores 2, 2, 3 e 5 e eu multiplico. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12 e 12 vezes 5, 60. Ou seja, cada uma dessas meninas recebeu de sua mãe R$60. Tranquilo? Ó, aí o que eu falei, ó, de 10 questões, talvez você pegue uma que vem assim, ó. A questão já vem pedindo para você encontrar o MMC, tá? Aqui é o que eu chamo de questão técnica. Né? O autor dessa questão quer saber se você sabe calcular o MC. A questão anterior ela já é um pouco mais difícil, porque você tem que interpretar a questão, tá bom? Então aqui a gente vai calcular o MMC, de 8, 12 e 16. Então, ó, todos os números que dividindo por 2, vai ficar 4, vai ficar 6, vai ficar 8. Continuando por 2, a divisão, resposta 2, 3 e 4. Continuando por 2, vai ficar 1, o 3 repete, que não pode ser dividido por 2, 2. Ainda tem esse 2 aqui, ó, joguei mais um 2. 1, repetiu 3, 1. E agora esse 3, como é primo, tem que ser por ele mesmo, pronto. Lembra, galera, qualquer cálculo de MMC, as tuas colunas têm que chegar a 1. Agora pega os fatores e multiplica todos, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, e 16 vezes 3, 48. Então, o MMC desses números é 48. Tranquilaço? Bola, é impressionante que, gente, eu não sei se isso acontece com vocês. Eu elaboro o material, eu reviso. Não, tá tudo certo. Quando eu chego na aula eu vejo, ó, a porcentagem saiu errado aqui, ó, desconto. Mas o desconto aqui, ó, tranquilo. Nem chega a ser uma porcentagem com porcentagem mesmo, é só valor, ó. Numa promoção, uma mochila que custava R$ 104,60 foi vendida com um desconto de R$ 18,20. Por quanto essa mochila foi vendida? Uma questão simples, uma conta de subtração, né? Então aqui, ó, 0 menos 0, 0, 2 para 6 fica 4. Aqui eu não posso tirar 8 de 4, então vai ser 14, né? Então aqui fica assim, né? Ó, só fazer para você entender. Bom, deixa eu voltar aqui. Então aqui, ó, esse 10 aqui, ó, virou 9, né? Aí esse 9 aqui, porque ele emprestou um para cá para virar 14, né? Aí 8 para 14 fica 6 e 8 menos e 1 aqui, ó, menos 9 fica 8. Então a resposta final 86,40. Tranquilo? Agora operações com números inteiros. Andréa viajou para uma cidade de Guaramiranga. Durante os 4 dias que passou lá, observou a temperatura pela manhã e fez os seguintes registros em sua agenda. Considerando esses registros, qual a diferença entre o maior
e a menor temperatura em graus Celsius nesses 4 dias. Então aqui as notações da André: o primeiro dia menos 12 graus Celsius, segundo dia 18 graus Celsius, terceiro dia menos 10 graus Celsius e quarto dia 16 graus Celsius. A questão que é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Então, ó, a maior temperatura é o maior número positivo, que é 18. E aí, cuidado aqui, ó, quando ele falar menor, é menos 12, tá? Não é o menos 10, porque o menos 12 está mais distante da origem, ele é menor do que o menos 10. Então, ó, e a diferença é porque eu tenho que fazer uma conta de subtração, ó. Então, menos 2 graus Celsius vai dar resposta 30 graus Celsius. Então, a variação aqui foi de 30 graus Celsius. Tranquilo? Questão 13 ainda, continuando com a operação com números inteiros. Ó. O termômetro abaixo está marcando menos 1 grau Celsius. A partir deste momento, se a temperatura aumentar 12 graus Celsius, quanto esse termômetro irá marcar? Solução. Então, ó, se eu tenho menos 1 grau Celsius e ele aumenta para 12, então a variação foi de 11 graus Celsius positivo, né? Porque 12 positivo, você tira 1, você fica com 11 positivo. Tranquilaço, né? Seguindo, plano cartesiano. No jogo de xadrez, utiliza-se um tabuleiro composto por 8 colunas e 8 linhas. A figura abaixo representa um tabuleiro desse jogo, onde as colunas estão classificadas de F a M e as linhas numeradas de 1 a 8. Qual é a posição da peça, né, do cavalo aqui nesse tabuleiro? Plano cartesiano, galera, caiu na prova do segundo bimestre, está vindo agora de novo na do terceiro. E o que você deve lembrar? Que quando a gente fala de plano cartesiano, não necessariamente tem que vir aquele gráfico que você está acostumado, né? Ele pode vir assim, com um tabuleiro, com a dama, um xadrez, etc e tal. O que você deve lembrar? Que sempre você tem que pegar a medida que está no eixo horizontal, aqui, ó, que é o eixo X, né? E depois você pega a informação que está no eixo Y. Então, ó, qual é a posição do cavalo em relação ao eixo horizontal? H, e ele está combinando com o número 6 no eixo vertical. Então, aqui a combinação do cavalo é H6, tá bom? Só isso. Seguindo, olha aqui agora, analise a imagem abaixo e marque a alternativa verdadeira. Então agora tu tem que analisar as informações e só tem uma que é verdadeira. Então veja bem, aqui o que ele fez? As alternativas trouxe cada ponto que está marcado no plano cartesiano e colocou o par ordenado. O P, ó, ele está dizendo que o P é 1 e 6, ó. O P, não, ele inverteu, ó. O P é 6 e 1. Ele inverteu a ordem. Então, aqui, para a gente não perder tempo, olha aqui, ó. A resposta correta é a D, né? Ó, porque em todas as outras alternativas, ele inverteu a ordem aqui de retirada do par ordenado. Então, o N aqui, ó, eu começo primeiro, ó, com o 2, tá aqui, ó. E depois, né, que é o 2 é o número aqui do eixo X e o 3 do eixo Y. Tranquilo? 16 para fechar. Em um plano cartesiano foram marcados os pontos A, B, C, D, E e o ponto F. O único quadrante em que não há nenhum ponto marcado é. Então essa questão aqui caiu na sua prova, você deveria pegar um plano cartesiano e marcar os pontos. No caso aqui, se você não lembra, o plano cartesiano ele se divide em 4 quadrantes. Ó. Primeiro quadrante aqui, o X e o Y é positivo. Segundo quadrante, o Y é positivo e o Y é negativo. Terceiro quadrante, o X e o Y são negativos. E quarto quadrante, o X é positivo e o Y é negativo. E aí, desenhando esse plano cartesiano e colocando esses pontos que estão na questão, fica assim, ó. Então, olha para cá, qual foi o quadrante que ficou vazio? Então, não tem nenhum ponto no terceiro quadrante. Tranquilaço? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Final da aula, galera. Espero ter contribuído, tá bom? Com a revisão de vocês. Não se esquece de deixar o like, fortalece. Vamos fazer o canal do professor Renato Silva chegar a 1000 inscritos. Me ajuda que eu te ajudo. Até a próxima aula. Fui!